Cristiano Zanin tem um perfil certo para esse momento que o Brasil vive para ocupar uma vaga no STF. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui com o canal clicando no botão Valeu, porque assim você nos ajuda a chegar a mais pessoas. Obrigado. Eu gravo esse vídeo na tarde de 2 de junho, são agora 2h30 da tarde, e foi anunciado no dia 1º de junho pelo presidente Lula e pelo presidente do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco, que o advogado Cristiano Zanin é o indicado por Lula para ser sabatinado pelo Senado para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal no lugar do ex-ministro, agora ex-ministro Ricardo Lewandowski. Logo surge uma série de conversa babada das razões pela qual a indicação do Zanin estaria errada, seria equivocada. A primeira é que, a fundamental é que o Zanin não deveria ser indicado pelo presidente Lula, porque Zanin advogou para Lula na Lava Jato. Mas essa é a razão central do porquê Zanin tem os requisitos para ocupar a vaga no Supremo Tribunal Federal. Primeiro, a gente precisa entender que indicações para as Supremas Cortes, seja no Brasil, seja nos Estados Unidos, seja em qualquer lugar do planeta, elas são indicações políticas. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, dos tribunais superiores, elas são indicações políticas para depois terem atuações jurídicas. No caso específico do STF ou das Supremas Cortes dos outros países, dos demais países, Estados Unidos, Brasil, países de Europa, não importa, os ministros dos Supremos, eles têm também uma atuação ali jurídica, mas muito a depender do momento político dos casos em questão. Principalmente porque a permanência desses magistrados, desses ministros do Supremo, eles são muito longos, eles ficam por muito tempo no Supremo Tribunal Federal, nas Supremas Cortes. Então, o entendimento dos casos, da realidade, ou seja, da conjuntura política, muda com o tempo e, evidentemente, a posição desses magistrados também tende a mudar com o passar do tempo. Mas por que Zanin preenche os pré-requisitos para esse momento histórico que o Brasil vive para ocupar a vaga do Supremo Tribunal Federal? E é justamente porque o Zanin conseguiu derrotar a Operação Lava Jato, no caso que defendeu para o Lula. O Lula, na campanha, ele disse que não queria ministro para ser seu amigo, mas que pensasse no país. O fato de Zanin ter advogado para o Lula, e aí é evidente que pelo tempo de processo tal há uma relação pessoal entre eles, não os fazem necessariamente amigos. E isso também não quer dizer que Zanin votará tudo 100% a partir do mesmo entendimento que o Lula tem em casos, evidentemente, que haja entre eles. O fato concreto é que o Brasil precisa de um Supremo Tribunal Federal anti-lavajatista. A Lava Jato foi derrotada, os processos que Moro julgou anulados, a farsa Jato foi desmantelada, foi descoberta. Para quem tem honestidade intelectual já reconhece isso, o mundo inteiro já sabe, não só o Brasil, do que foi essa farsa, que culminou no golpe de 2016, que ajudou a fazer o golpe de 2016, que tirou a Dilma da presidência da República, que ajudou a eleger Bolsonaro em 2018 e prenderam o Lula por 580 dias de forma ilegal, conforme reconheceu o STF. Então é nesse contexto que a gente precisa ter. E o Zanin tem esses requisitos. É verdade que não só o Cristiano Zanin tem esses requisitos, mas ele também tem. O Zanin também tem outros requisitos. O Zanin é muito discreto, é muito calmo, é muito ponderado nas suas falas, ao emitir suas opiniões. Então isso também lhe dá mais atributos para ocupar esse cargo. É verdade que muita gente também coloca que não se sabe a posição do Zanin sobre diversos temas em discussão na sociedade brasileira, justamente porque ele não se expõe muito, ele não fala muito. Se terá a oportunidade de saber boa parte ou todos eles
na sabatina do Senado. É importante a gente lembrar que o presidente da República ele indica o nome e o Senado aprova ou não essa indicação, a partir daí que o indicado é nomeado. Também é verdade que não há na história brasileira algum momento em que o Senado vetou um indicado do presidente da República. Isso também é verdade. Também é verdade, para o bem ou para o mal, que pelo fato dessas indicações para o ministro do Supremo Tribunal Federal no Brasil serem políticas, como são os ministros da Suprema Corte dos Estados Unidos e das Supremas Cortes de todos os países do mundo, elas sendo indicações políticas, se tendem a indicar pessoas próximas ao presidente da República ou a quem cabe indicar, seja em nível pessoal, seja em nível político, ideológico. O Donald Trump, quando foi presidente dos Estados Unidos, indicou um monte de ministros da Suprema Corte e todos indicados mais alinhados ao pensamento dele. O Joe Biden indicou agora, inclusive a ministra negra, me perdoe a falha de memória, mas é uma ministra da Suprema Corte negra que é mais alinhada ao pensamento dele. E é assim nas democracias, né? É assim que se dá. Quer gostemos disso ou não. Então, a Lava Jato, ela foi, voltando, a Lava Jato ela foi derrotada, desmascarada, etc., mas o lavajatismo, não. Lavajatismo que não passa de bolsonarismo de sapatênis, é o bolsonarismo que não fala palavrão e usa algum grau de juridiquês para justificar os seus argumentos, etc. Mas continua em voga, está permeado em muitos membros do Ministério Público e do Poder Judiciário brasileiro. Então, a gente tem um anti-lavajatista na Suprema Corte brasileira, é imprescindível, é importantíssimo para esse momento que a gente vive no país. O Zanin tem as qualidades que eu já citei, é um garantista, é antipunitivista, a gente precisa ter esse tipo de magistrado no Supremo Tribunal Federal. É verdade que há outros nomes que também teriam requisitos semelhantes ao do Cristiano Zanin, como Lênin Streck, o Serrano e tantos outros que tem por aí. Mas só se pode escolher um agora. Lula vai ter outra vaga, deve ter outra vaga para indicar lá mais para o fim do ano, setembro, outubro, e aí outro nome será indicado, e eu espero que também tenha um perfil parecido com o do Cristiano Zanin. Garantista, anti-lavajatista, de preferência muito discreto e muito ponderado ao emitir suas opiniões. A gente precisa entender que depois que o ministro é indicado, em que pede o Senado possa empichar ministro do Supremo, isso também nunca ocorreu. Então há uma estabilidade muito grande. O que é que eu quero dizer com isso? Que depois que é indicado, o tanto faz, tanto fez para quem o indicou. Né? Se a figura tiver o mínimo de personalidade, é muito no tanto faz, tanto fez para quem o indicou. A gente precisa ter ciência disso também. O fato de A ter indicado B não significa que B será subserviente a uma vez sentado naquela cadeira. Isso não tem relação alguma com isso, porque o grau de estabilidade e de autonomia do ministro Supremo é muito grande, é muito elevado, etc. Então, e além da cobrança de imprensa, de sociedade, etc., para a manutenção de uma independência em relação aos demais poderes ali dos seus membros indicados. Eu lembro quando o Bolsonaro indicou o André Mendonça, eu fiz um vídeo aqui no canal, que está passando aqui, que resumidamente eu comentei o seguinte: eu afirmei que era a pior coisa que Bolsonaro fez na sua passagem de governo foram essas indicações para ministro, essencialmente André Mendonça. Por quê? Porque o critério, pelo menos dito, propagado para a escolha do André Mendonça era o fato de ele ser evangélico. Não que ministros do Supremo não possam ser evangélicos, mas ser esse o critério, isso é equivocado, isso é um retrocesso histórico de conceito de sociedade. Né? Nós temos um Estado laico, e aí você indicar alguém para um poder que inclusive o seu exercício é vitalício, né? Ou não tem concurso, não tem eleição, você fica, no caso até 75 anos, né, para o Supremo, enfim, mas você fica por muito tempo. O fato da religião do cara, dessa pessoa. Isso sim é um equívoco. Não é o fato da André Mendonça ter sido ministro do Bolsonaro, ter sido da AGU, etc., relação próxima, porque se indica próximo, né? Os caras não vão indicar inimigo, ninguém vai indicar inimigo. Que não tem nada demais, a gente você pode discordar ou concordar, mas não é nenhum escândalo, nada demais. As escolhas para as cortes superiores, elas serem políticas, para depois terem atuações jurídicas. Então o Zanin, nesse momento histórico que o Brasil vive, ele tem um perfil
perfeito para ocupar a vaga de Supremo Tribunal Federal. Outros têm também, mas ele tem esse perfil. Outra questão que é importante ser dita, o presidente da República ele tem o poder constitucional de indicar quem ele bem entende, sem levar inclusive critérios de formação acadêmica. A Constituição não diz que o indicado para o Supremo Tribunal Federal precisa sequer ser formado em direito. A Constituição não determina isso. A Constituição determina que é necessário notável saber jurídico. Ou seja, autodidatas também podem ser indicados para o Supremo Tribunal Federal. A sabatina do Senado cabe para medir esse notável saber jurídico do indicado pelo presidente da República. Mas não precisa ter graduação, muito menos especialização, mestrado ou doutorado em direito. Não precisa. Se tiver, melhor, mas precisar, não precisa. E a gente está cansado de ver por aí um monte de gente diplomada com pós, mestrado, doutorado, cheio dos títulos, cheio das letrinhas de seus respectivos nomes, mas que não passam de verdadeiras portas e portas ocas, sem conteúdo, completamente ignorantes nas questões do dia a dia da sociedade brasileira. A gente viu durante a pandemia médicos receitarem cloroquina para tratar os pacientes, principalmente depois que já era sabido, comprovado, que esse medicamento era ineficaz para combater o vírus de Covid-19. E aí a gente está falando de pessoas formadas, com formação acadêmica, e não conseguiu exercer minimamente aquilo que estudaram. Então isso não está dado, isso não existe, não é critério. O critério é o momento que a gente está vivendo e que papel o Zanin pode cumprir como ministro do Supremo Tribunal Federal, garantista, defensor das leis, antipunitivista e, essencialmente, anti-lavajatista. A Lava Jato foi um dos instrumentos, é o preâmbulo. O lavajatismo é o bolsonarismo de sapatênis, como eu já repeti aqui. Então a gente precisa ter no Supremo cada vez mais pessoas anti-lavajatistas. Não há nenhuma garantia de que ele será um grande ministro do Supremo Tribunal Federal pelo tempo que ele vai ocupar esse espaço, passando pela sabatina no Senado Federal, mas os pré-requisitos agora, como advogado, ele tem todos. Ele tem o perfil perfeito para esse momento que o Brasil está vivendo. Mas e você, o que acha disso tudo? Comenta aqui. Também peço o like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição aqui no canal, clicando no botão valeu. Peço também para você ler meu blog de texto, que esse link está passando aqui embaixo da tela. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais, inclusive no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Porque assim você fortalece a luta minha e sua contra o fascismo à brasileira. E nos comentários, sempre lembrando, você pode discordar, concordar, complementar tudo que eu falei aqui. Mas só não vale xingar, nem falar da mãe do povo. Um grande abraço.